música, o cinema. Isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 13, Fred Coelho conversa sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti de 2020. O romance Torto Arado, de 2019, do Itamar Vieira Júnior, ele virou um dos grandes livros, né, contemporâneos brasileiros e é totalmente compreensível, né, pela força realmente que o romance traz, principalmente por uma capacidade do escritor de articular, né, uma história muito bem estruturada com uma situação histórica brasileira também, né, de populações que vivem em terras, como pessoas que trabalham para os donos da terra, obviamente um regime de escravidão, em que você vive numa casa, mas tudo é voltado para os donos daquela terra, né, os serviços, os excedentes da sua produção, e às vezes até nem os excedentes, aquilo que você tem para a sua sobrevivência, e ele faz isso a partir de uma família, principalmente as mulheres dessa família. O romance é dividido em 3 momentos de narrativa. O primeiro momento de uma das irmãs, da Bebiano, o segundo momento da outra irmã, da Belonise, e o terceiro momento é narrado por uma entidade, que é a Santa Rita Pescadora. Ela assume a narrativa e transforma radicalmente a história do ponto de vista que ela sai do substrato extremamente material da vida, da sobrevivência desse tipo de população no Brasil, para a visão daqueles que estão do lado do encantamento. Tem uma frase do Itamar que eu acho que define muito o livro, né, quando ele diz que a história fala sobre a fúria que havia cruzado o tempo. Essa é a história do Torto Arado. Essas mulheres que carregam no corpo a fúria que havia cruzado o tempo imemorial de exploração, de patriarcado, de feminicídio e de todas as explorações que a gente conhece, infelizmente, no nosso cotidiano brasileiro. Só que a Santa Rita, pescadora, ela vai aparecendo na história de diferentes momentos, porque ela vai sendo incorporada por uma das personagens, ela vai contando para você quantas pessoas ela já foi incorporando, como isso foi atravessando, né, o tempo histórico daquela região, até que há um desenlace no romance, cuja perspectiva é a perspectiva da Santa Rita, e você entende algo que está sendo falado nas outras narrativas de um jeito mais tradicional, né? Você entende pelos olhos dela, ela produz uma virada no livro que me leva a pensar outras narrativas que existem, né, numa literatura brasileira de diferentes tempos, isso é histórico, né, não é só no Brasil, que se aproveitam dessa fina camada entre nós aqui e eles lá, né? O mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou dos encantados, para usar o termo que o Luiz Antônio Simas circula cada vez mais, né? Então, nesse sentido, por exemplo, né, um livro que não tem nada a ver com Torto Arado, é uma experiência radicalmente diferente disso, é o Adeus Cavalo, do Nuno Ramos, em que você não situa muito bem o narrador e que o título sugere, né, apesar de você na história poder encontrar outros sentidos, também o termo usado para aqueles que na Umbanda recebem esses encantados, e o cavalo ele não só é ocupado mentalmente, digamos assim, pela entidade, como ele também é ocupado fisicamente pela entidade. E no livro do Nuno Ramos, o narrador, ou a narrativa, né, ocupa 3 corpos, né, do ator Procopio Ferreira, do italiano, ator, dramaturgo Ungaretti e do Nelson Cavaquinho. Só que isso em nenhum momento é anunciado desse jeito, né? O livro ele circula num tipo de narrativa que mistura entrevista, mistura peça, mistura monólogos e tal, mas tem essa situação, como se a literatura, a narrativa, como uma espécie de espírito de encantado, ocupasse esses cavalos que reproduzem, né, ou que acabam agindo conforme aquilo vai acontecendo. Isso já me remete também a outra situação histórica no Brasil, que é o Brás Cubas, de Machado de Assis, de 1881, 81, né? E que a gente tem também uma história contada por alguém que já atravessou, né, o mundo dos vivos para o mundo dos mortos, mas consegue continuar pensando, lembrando, delirando o mundo dos vivos. Outra história que eu acho sensacional para pensar isso é um conto, né, do escritor mineiro Murilo Rubião, que é o Pirotécnico Zacarias, que já entra no campo da literatura chamada fantástica, né, que é o pirotécnico Zacarias, que um dia está andando numa estrada e é atropelado por um grupo de jovens, e enquanto o cadáver dele está no chão e os jovens estão discutindo o que fazer, o pirotécnico resolve participar da discussão e acompanha os caras ao longo da discussão toda e fica vivo, e a história tem essa virada, né? O cadáver que está vivo discutindo com eles na narrativa o que fazer com o seu próprio corpo. Eu sei que o livro do Itamar Vieira não tem nada a ver com essas histórias, mas ao mesmo tempo me remetem sempre, né, a essa perspectiva, como que a narrativa literária pode fazer com que aqueles que já não falam mais continuem escrevendo, falando, vivendo, agindo. Aliás, se a gente parar para pensar,
partir do momento que o texto sai da mão do escritor e vai para o mundo, o autor já é morto. O autor já é uma voz que não é mais a voz presente no livro. É a voz que você vai criar para aquilo que está lá, né? Então, de alguma forma, estamos sempre produzindo, né, esses corpos do literário na vida, né? E eu acho isso sensacional. O livro do Itamar Vieira, para além de todas, né, as situações muito boas, né, do ponto de vista de ser um livro que se dedica realmente a um pensamento contemporâneo sobre o Brasil de hoje, a partir, né, de uma perspectiva histórica de como se construíram todas as exclusões, né, todas as estruturas de dominação, de exclusão do Brasil. Ele também tem essa força de produzir essa narradora que eu achei sensacional, Santa Rita Pescadora, que conduz na virada da história. Outra coisa que a gente pode pensar em umas leituras cruzadas, em deslizamentos, é como que uma das personagens, que é Belonísia, uma das irmãs, né, que a Bebiana é a irmã que acaba saindo, né, da casa que a família mora na terra desses fazendeiros, né, a Belonísia, ela é a mulher que fica na terra, e fica na terra de um jeito quase se tornando parte dela, né, se tornando orgânica, se tornando um elemento, digamos assim, a mais daquela paisagem, mas também com muita transformação, com muitos caminhos e descaminhos dessa trajetória. Mas o que eu acho interessante dessa personagem é que essa relação que ela tem com o espaço, com a natureza, me remete a um livro como o Iracema, de José de Alencar, do século XIX, né, que alguns estudiosos chegam a esse lugar, né, de que Iracema é um ser vegetal. Ela consegue se articular organicamente com a natureza, com a paisagem, com a terra que ela vive, né? O Itamar, de alguma forma, ele chega em alguns lugares desses com a Belonísia, mostrando como que ela, a terra, o rio, as árvores, aquilo tudo vai se criando uma grande existência, que hoje em dia a galera que pode ter contato com o pensamento de um cara como Ailton Krenak, né, sabe que são esses sujeitos relacionais contemporâneos, né? A nossa vida não mais dividida nesse sujeito ocidental em que a razão, né, me define em relação ao mundo lá fora, e aí eu posso fazer uso desse mundo a partir desse corpo controlado pela razão, e esse sujeito relacional ameríndio, das diásporas africanas, né, de várias religiosidades populares em que tudo está existindo junto, né? Também achei esse aspecto do livro fundamental, né? Como que a gente pode ler um autor contemporâneo atravessado por autores do século XIX, atravessado por escritores que não têm nenhum tipo de relação, pelo menos do ponto de vista do que deseja da literatura, como Nuno Ramos, Rubião, por uma ideia de uma escrita cavalo, de uma escrita de entidade, né? Como o Brás Cubas não era uma entidade, mas era um cara escrevendo do mundo dos mortos. Então, o que é o livro Memórias Póstumas do Brás Cubas, senão um grande cavalo desse morto? Acho que isso renova, digamos assim, né, a nossa relação com a leitura, não ficar apenas tentando apreender aquilo que o livro nos dá no imediato, né? Se o autor é premiado, se o livro é bem escrito. Porque é óbvio que se você vai fazer crítica do livro, você sempre encontra ali alguma parada, né? Você sempre pode apontar alguma questão que você, acho que aqui aconteceu isso, ali não escreveria assim e achei isso aqui meio esquemático, né? É empolgante, digamos assim, né? É bom a gente poder ler esses livros jogando eles no meio da selva da literatura e atravessando por uma série de outros escritos e autores, né? Toda leitura abre, né? Toda leitura permite que a gente consiga encontrar outros mundos na nossa cabeça e outros livros dentro dos livros. Afinal de contas, quem faz o livro é o leitor, né? Quem produz a literatura enquanto algo realmente que existe é o leitor.